Olá, bem-vindos a mais um episódio do Clube CMO, o podcast que fala com os principais líderes de marketing do Brasil, uma parceria da Exame com a Zimes. A gente está aqui na segunda temporada do nosso podcast e a segunda temporada é uma temporada que a gente está fazendo temática, falando da indústria automotiva, da indústria de mobilidade, uma indústria que está passando por uma grande disrupção. E aí a gente está falando com os principais players do mercado. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Clube CMO uma pessoa que está trabalhando numa empresa que está puxando essa fila aí da inovação, né? Que é o Pablo Toledo, que é o diretor de marketing da BYD. Prazer, Pablo, estar aqui com a gente. Um prazer. Obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de todo mundo. Pablo, eu queria começar o nosso papo aqui você se apresentando, contando um pouco do teu background. A gente estava aqui antes da gravação comentando um pouquinho da tua formação, né? E a carreira do CMO é uma carreira diferente, que cada vez mais tem sido desafiada, o status quo, e com isso novos perfis têm surgido, né? Conta um pouquinho do teu background, como é que você chegou na tua trajetória profissional na BYD, como é que você vê essa tua carreira desaguando numa posição que eu entendo que é a primeira posição, a primeira cadeira que você está nessa função de líder de marketing de uma marca. Eu sou jornalista de formação, eu sou formado pela PUC aqui de São Paulo, depois eu fiz um mestrado em jornalismo com ênfase em broadcast na Columbia University de Nova York, e toda a minha carreira até aqui havia sido em conteúdo, em jornalismo, passando por rádio, TV. Eu tive um flerte com o marketing quando eu fui trabalhar com um grupo de brasileiros em Angola, de jornalistas brasileiros, uma agência chamada Link, que derivava da Propeg, assumiu a conta de comunicação do governo de Angola. E naquele período, como eu acredito que hoje na BYD também, o meu perfil fazia muito sentido, porque Angola chegava ao fim de uma guerra civil de 27 anos, e não tinha, assim, formação jornalística era algo supérfluo ali no grande esquema das coisas. Então a gente foi para dar suporte para times de comunicação em diversos órgãos do governo, e eu cuidei de uma espécie de um Globo Repórter lá, um programa de grandes reportagens que tinha como espinha dorsal reunir famílias separadas pela guerra. Então, por mais que tivesse debaixo de um guarda-chuva de governo e uma agência de publicidade, era muito conteúdo, era muito storytelling e tal. Depois de lá eu fiz esse mestrado na Colômbia, morei um tempo em Nova York, voltei, passei um ano na Abril e fiquei 16 anos na Record. 16 anos? 16 anos. Num núcleo de documentários, mas que era também um núcleo de reportagens especiais. Eu brinco, mas não é brincadeira, tem um fundo de verdade, que é onde tocava o telefone vermelho, né? Então, temas sensíveis editorialmente, das coisas que podem ser públicas. Quando o Marcelo Rezende descobriu um câncer e a gente precisava anunciar, como é que a gente vai tratar isso? Todas as buchas, digamos assim. Exato. Quando a Xuxa foi para a Record, precisamos de um perfil da Xuxa. Quando o Silvio Santos foi visitar o Templo de Salomão com o Bispo Edir Macedo, né? Como é que a gente trata isso? Qual vai ser o formato? Que história nós queremos contar a partir daqui? Então, eu acho que principalmente a experiência em Angola, pela grandiosidade, pela transição de era, né? Da guerra para o pós-guerra, e esses anos de Record, pelos temas sensíveis, acabaram construindo um perfil que eu acredito que seja interessante para a BYD. A BYD já está aqui há 10 anos, mas foi sempre B2B, né? Chassis para ônibus elétricos, montagem de bateria, painéis, módulos fotovoltaicos e tal. E quando resolveu trazer para cá os carros elétricos, há mais ou menos um ano, a BYD decidiu que era hora de revisitar esse marketing. Era um outro tipo de marketing. O marketing na China, a própria comunicação tem outro desenho. Muito diferente, né, a dinâmica. Muito diferente e com
volumes inacreditáveis para quem está um pouco habituado com a marca, aqui no Brasil nós temos a linha Dinastia e a linha Ocean. Na China há uma concessionária para cada linha, então você não tem um Dolphin e o Tan na mesma concessionária. São como se fossem submarcas, assim, que tem meio que uma vida própria, assim, uma vida própria. Na verdade, hoje são 5, né? A linha Dinastia, a linha Ocean, a Denza, que surgiu de uma joint venture com a Denzler, a Yangwang, que é o super premium, é o 8 e o 9, que eu recomendo quem estiver assistindo nesse momento, dê um Google, busque no YouTube que carros são o 8 e o 9. Como que eles podem procurar no YouTube? O 8. O 8? O 8, tá. O 8 é uma SUV que anda de lado, que anda na água, que tem motores em cada uma das rodas. Então, essa linha concorre mais com os carros de luxo, tipo Land Rover, Mercedes, BMW. Exato. Assim. E o 9 é um carro também esportivo, que tem um sistema de suspensão inacreditável. Se você estiver andando com um carro a 100 km por hora e furar o pneu, ele vai continuar andando com a mesma estabilidade com 3 rodas. Incrível. Nesse nível. E uma linha nova de off-road. Então, cada uma dessas marcas tem um tratamento próprio na China. E quais são as marcas que vieram para o Brasil, então, inicialmente? A BYD está aqui com 2 linhas. Tá. A linha Dinastia, Tan, Han, Yuan, Song, e a linha Ocean, né? A gente lançou o Dolphin, acabou de chegar o Seal, muito em breve a gente vai ter o Seagull. Então são essas as linhas que a gente E conta pra gente, trabalhar. Pablo, como é que essas linhas se posicionam no mercado? Assim, são carros mais SUVs, carros de... Qual que é o price point médio desses produtos? Para entender como na cabeça de quem não conhece a BYD, assim, estão competindo em que segmento do mercado automotivo? O Tan é uma SUV de 7 lugares, 100% elétrica. O Han, um sedã. Vocês têm híbrido também ou todos os carros tem são híbrido, assim? tem híbrido plug-in? Plug-in. O híbrido não plug-in vocês têm também, não? Não, híbrido plug-in. Então vocês têm ou híbrido plug-in ou então 100% elétrico. Exato. E a BYD, acho que é importante ressaltar isso aqui, foi a primeira fabricante a deixar de produzir carros a combustão, né? Nós só trabalhamos com elétrico ou híbrido plug-in. E somos líderes globais nesse sentido. O Tan é SUV, o Han um sedã, que estão na faixa de R$500 mil, 529. O Song é nosso híbrido plug-in, que tem mais de 1.100 quilômetros de autonomia. E o par dele é o Yuan, que é uma SUV média também 100% elétrica, que são carros hoje na faixa de R$269 mil, mas nós temos trabalhado um bônus para incentivar essa transição, né? Então, o bônus está de 40 mil. Então... O carro mais barato de vocês é 200 e pouco, não, então é isso? Não, esses são os carros da linha Dinastia. A gente entrou agora com a linha Ocean. O Dolphin hoje é nosso carro de entrada. Causou um alvoroço aí no mercado porque saiu por 149.800. É 100% elétrico? 100% elétrico. Deve ser um dos carros elétricos mais baratos do mercado, não? O mercado criou a expressão efeito Dolphin. Depois que o Dolphin veio, algumas outras empresas revisitaram os preços. E a gente veio com o Seal, que também acabou sendo um case, porque o Seal é um carro de 500 cavalos. É um carro que... ele tem uma cara bem esportiva, o Seal, né? Super esportivo, é um coupé esportivo, um teto panorâmico, não é um teto solar, é um teto panorâmico que não esquenta. É um carro que faz 0 a 100 em 3,8 segundos. É um carro que tem características que nos competidores podem fazer o carro chegar a custar R$700 mil, R$500 mil. Esse é um carro que nós lançamos por R$296.800. E no primeiro dia ele vendeu um a cada 20 minutos. Nossa! O que eu acho importante ressaltar disso, Marcelo, e foi interessante a sua pergunta sobre line-up. Do Dolphin ao U9,
vai variar tamanho, vai variar potência, vai variar autonomia. Tecnologia, talvez? Mas a tecnologia está lá. A mesma tecnologia? É. Então, a espinha dorsal, o DNA está lá. A tela, nós temos uma tela multimídia hoje com uma característica exclusiva, que é a tela rotativa. Tem no Dolphin, tem no U8 e no U9, né? A plataforma que sustenta isso, grosso modo, sou de humanas, o carro está sustentado num hardware, que é a e-platform, que é basicamente para os nossos carros elétricos, o chassi integrado à bateria, que é revolucionária também, a bateria Blade. Se você me apontasse uma arma na cabeça e falasse, reduza a BYD a um produto, é bateria. Sim. O mercado entende que a BYD inclusive a BYD fornece bateria para muitos fabricantes, tipo a Tesla usa BYD também, não usa? Essa não é uma informação que eu como empresa posso confirmar, mas é o que eu ouço no mercado. Circula essa informação no mercado, que vocês são vocês são o maior fabricante de bateria de carro do mundo, não são? Ou um dos maiores? Nós somos os líderes globais em bateria de carros elétricos, com uma tecnologia exclusiva, que é a Blade Battery, que foi revolucionária no mercado, pela segurança, pela autonomia. Ela permite mais densidade? Pela potência. Ela tem uma série de características. O principal medidor que atesta isso é um teste de perfuração, que é um teste mais relevante no mercado. Tipo um acidente, se a bateria sofreu Exatamente. um impacto. Ela não tem vários Teslas que pegaram fogo aí, né? Ficou famoso, vários carros elétricos pegando fogo numa batida ali, né? Então existe uma preocupação do consumidor, né? De tipo, quanto que aquilo tá selado ali. Existe muito uma preocupação, é uma preocupação que modéstia à parte, o consumidor de BYD não precisa ter. É uma marca registrada nossa. Nosso chairman, Mr. Wang Chuanfu, diz que não tem luxo maior num carro do que segurança, né? Então, o carro parte a partir disso. Então, nós temos hoje essas duas linhas, né? E pretendemos ampliar, mas ainda na esteira da sua pergunta, o nosso posicionamento é o seguinte: se você quer um carro moderno, tecnológico, com energia movido a energia limpa, você quer um BYD. Quer você esteja... você é um jovem que fala, putz, não sei se eu vou ter carro, acho que eu vou me locomover com aplicativo, com bike, transporte público, e o elétrico te dá esse tilt assim, deixa eu ver, IPVA, rodízio em São Paulo, economia de combustível, quero ter um carro elétrico. Quer você use um carro para um status, quero ter uma máquina. Sim. Mais tecnológica, limpa. Outro dia eu fui a um evento em que se falava do cheiro de gasolina e do ronco do motor, isso me pareceu sem juízo de valor. A mim, soou antigo, assim... Mas é mesmo. Saudosista, né? Que nem alguém que quer usar uma vitrola, por exemplo. Eu não condeno e eu entendo essa paixão, que é muito masculina, mas sabe quando como alguém de comunicação bate e você fala assim, nossa, nós estamos vibrando com cheiro de gasolina. Eu tenho um carro elétrico há 3 anos, eu tenho um Jaguar I-Pace. Eu nunca mais vou ter um carro a combustão. Nem híbrido, porque é uma experiência, é um caminho sem volta. Exatamente, esse é outro ponto. Outro dia eu estava andando... É só experimentando para você... Muitas vezes você nunca dirige um carro, você não sabe o que é. Eu estava andando com híbrido e a gente entende que o híbrido é um passo importante para o mercado brasileiro. A gente está desenvolvendo estudos para desenvolver um híbrido flex. Mas, pessoalmente, eu hoje adoto um elétrico. Eu acho que passa, no campo do que a gente está discutindo, por um aprendizado, por aculturamento. A gente fala nesse meio de ansiedade de bateria, né? Sim. Então, nossa, eu tô com 40%. No celular a gente aprendeu a conviver com isso, né? No smartphone. No carro acho que a gente vai aprender também. A estrutura de recarga é um desafio, né? Eu acho que o problema do elétrico puro, como o carro que eu tenho hoje, é viagem. Tipo assim, a minha namorada é do interior de São Paulo, ela foi viajar com o meu carro para uma cidade do interior que é 500 km de distância. Ela sofreu um pouco, porque, tipo, era a primeira vez dela fazendo isso, aí parar no posto da recarga, e
aí o cartãozinho não libera, aí tá ocupado, ou seja, não é uma experiência agradável você ficar dependendo de parar no meio da estrada, porque o número de eletropostos ainda é pequeno, né? Mas se você roda só em São Paulo, e se você tem o wallbox disponível, no meu caso eu tenho o wallbox disponível, tipo, em São Paulo em São Paulo não faz diferença nenhuma. E aí eu queria te perguntar isso, o que a BYD tá fazendo? Como é que vocês estão imaginando ajudar nessa infraestrutura de posto de recarga? É assim, derivando dessa linha que tem um range grande de preço, a gente não tá aqui para liderar só a parte comercial, a gente quer liderar a narrativa. Então a gente entende que é nosso papel atuar de alguma forma na infraestrutura de recarga, quer seja com parceiros, com acordos com governos, incentivando startup. Nós vamos ter os nossos próprios postos de recarga flagship. A BYD tem 10% do seu quadro mundialmente voltado para pesquisa e desenvolvimento. Que legal. Então, dá para assegurar que não só a infraestrutura de recarga vai crescer, como o processo vai melhorar. Então, uma recarga de 15 minutos, de 30 minutos, vai significar muito mais para frente. Na cadeira onde eu estou, é importante trabalhar alguns conceitos. Por exemplo, eu fico curioso, sua namorada sofreu mais mentalmente ou na prática? Você está me dizendo que na prática também, foi lá, não está funcionando, você se planeja para não tem QR Code, baixa o aplicativo. Isso é duro para colocar o carregador, ela não conseguia, não sabia que tinha, ela sofreu por ter sido a primeira vez que ela estava fazendo, basicamente, e porque um eletroposto não estava disponível. Isso, mas veja só, se eu for viajar 540 km, eu vou parar também. Talvez eu não sofra tanto na parada. Então, eu acho que tem um pouco dessa comunicação, a gente pensa muito também na nossa ansiedade de bateria do 0 a 100, quando na verdade a nossa vida é do 30 a 80, né? Então carregar até 80, um pouco do nosso toque diário de cada dia de chegar a 100, não precisa necessariamente chegar a 100, quanto é que 80 de bateria vai te proporcionar do ponto de vista de autonomia. Então acho que é isso que a gente tem que trabalhar do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de empresa, incentivando startup, conversando com o governo, conversando com parceiros sobre infraestrutura de recarga. Tem aí, na área em que você atua, um campo enorme para você trabalhar marca, conteúdo mesmo, conteúdo, né? Nessa infraestrutura de recarga mesmo, né? Você vai ter ali, você vai ter que ter, né? Sim. Não, eu faço parte daquela associação de proprietários de carro elétrico, né? Então tem um grupo no WhatsApp super ativo. E aí, quando ela foi viajar, eu mandei no grupo. Falei, e aí, gente, como é que eu descubro nessa rota aqui quais são os... Aí a comunidade se ajuda, né? Eu tava lá ontem, esse posto aqui tá funcionando, esse não tá. Eu fiquei com o contato do cara da empresa que administra os eletropostos. Aí ele me deu algumas dicas, assim, tipo, no fundo. Só que é uma comunidade de entusiastas, né? Eu sinto ainda que tem muita gente que tem carro elétrico puro, early adopter, né? Tipo assim. Eu queria te perguntar até, assim, tipo, você tá um ano mais ou menos vendendo carro no Brasil, né? Quantos carros vocês já venderam até hoje aqui no Brasil? Esse é um número que eu não posso fechar ainda, mas... Mas vocês não é um dado público lá Tem um ranking, né? Todo mês que ele é aberto, e tem né? Tem as faixas de emplacamento, mas o que eu posso dizer é que a gente, nesse ano, ultrapassou, nesse momento, o que a gente tinha previsto para o ano inteiro, e nós estamos em setembro ainda. Que bom. Né? A nossa chegada no ano passado foi um pouco entendendo esse mercado, com carros na faixa de R$500 milhão. Sim. E agora com o Dolphin vendeu... Está em quase 5.000 unidades vendidas, então a gente deve fechar o ano aí acima das 15.000 unidades, o que é talvez 15 vezes o ano passado. Porque a gente escutou da GWM que eles estão liderando carros híbridos, aí passaram o Toyota, o Corolla, com 5.000 unidades vendidas do carro nos últimos 6 meses agora desse ano. Eu acho... 5.000 carros é bastante, um carro de R$300 mil, o carro deles. Eu acho que há uma nova compreensão do consumidor brasileiro sobre tecnologia de carros chineses, e eu acho que, nesse sentido, a BYD
se posicionou de uma forma inteligente, não para trabalhar a imagem de barato, porque acho que barato compreende mais do que o Sim. preço, mas acessível para um carro tecnológico. Isso fez diferença no mercado, né? A gente é líder global em carro elétrico e plug-in. Trazer essa expertise para o Brasil, essa história para o Brasil, eu acho que hoje o consumidor tem mais confiança. É óbvio que o early adopter já sabia disso com antecedência, mas eu acho que a gente conseguiu abranger muito o espectro de pessoas interessadas em carros como o que a gente vende, né? E vocês trouxeram algum tipo de inovação nessa jornada do consumidor de comprar carro? Por exemplo, teu concorrente lá falou que eles fazem pelo Mercado Livre, tem toda uma venda direta, porque não tem a rede de dealers instalada. Conta um pouco como é que tem sido esse processo de venda aqui no Brasil. Você já tem uma rede de concessionários, né? Porque esse mercado de venda também, de venda de carro no Brasil, sempre foi uma coisa muito tradicional, né? Tipo, puta, a pessoa pesquisa na internet, depois vai na concessionário, não sabe se tem um estoque no concessionário, existe até uma desconfiança com o vendedor de carro, né? O que vocês trouxeram de inovação também, né, nesse processo de jornada do consumidor para comprar um carro? Teve alguma que você pode contar pra gente? Olha, primeiro que o estabelecimento da rede, na minha avaliação, vou falar do trabalho de um par meu, o Henrique Antunes, que é nosso diretor comercial, foi feito de uma maneira muito inteligente. Nós nos associamos a grupos de marcas premium, né? Hoje nós temos 27 concessionárias abertas. A nossa intenção é expandir essa rede para 100 até o fim desse ano, 200 no ano que vem, não variando muito os grupos que estão conosco. A gente a gente é muito fiel a quem teve conosco desde o início. Sim. Obviamente que esse leque vai abrir, mas a curadoria desses parceiros que estiveram conosco desde o início foi fundamental. Por que foi fundamental? Porque são empresários, são empreendedores que entenderam qual era a relevância da BYD fora. Era uma marca desconhecida, né? Sim. Ainda é desconhecida para um grande público, e é nosso trabalho tornar o que a BYD faz conhecido em grande escala, como é na China. Abro um parênteses para dizer que depois de 38 anos de liderança da Volks na China, a BYD assumiu a primeira colocação, não só em eletrificados, mas no geral, que é a primeira vez que uma empresa chinesa alcança esse posto. Então, esses dealers, esses concessionários que adotaram a BYD, que abraçaram a BYD no primeiro momento, sabiam dessa história, estavam vendo esse movimento há um tempo, de como é que a BYD não era só uma montadora, mas uma green tech com a solução completa. Aproveito para voltar um pouco na infraestrutura de recarga. A gente vai começar a comercializar os módulos fotovoltaicos na concessionária, porque aí você tem a jornada toda, né? Sim. A compra do carro, o wallbox e a sua própria geração de energia. Eles entenderam esse pacote e o que eu acho que tem de diferente na nossa jornada de consumidor, que me inclui também, é contar essa história. Então, nós temos que ter na ponta vendedores com esses discursos treinados, né? Muito na ponta da língua. Sobre a bateria Blade, sobre a e-Platform, que é a plataforma dos nossos carros, sobre o que tem embarcado de tecnologia, para ter esse papo que eu estou tendo contigo de autonomia. Pô, vou comprar. E o Song, o híbrido, para uma direção aqui em São Paulo, como é que é? Qual que é a estrutura de recarga? Mas eu estou seguro mesmo? Você está me vendendo um carro de 500 cavalos por 296.800, como é que isso é possível? E é explicar a história da verticalização. Grosso modo, hoje, o que não é BYD num carro BYD é roda, pneu, vidro e banco. Então, essa verticalização dá muito poder para a gente para negociar. Enfim, a gente precisa ter esse pitch muito bem alinhado. Estamos estudando outras plataformas,
conversa com o Mercado Livre, mas num primeiro momento, para contar essa história, e também é por isso que alguém com o meu perfil está aqui, a gente achou que precisava de um outro approach. Como que tá sendo? Como é que é o processo de conta um pouco do marketing da BYD? Como que vocês uma marca que inclusive é difícil pro brasileiro falar BYD, né? Tipo, como é que você está fazendo para contar essa história no mercado? Vocês lançaram uma campanha de comunicação externa? Aonde que hoje, quais são os touchpoints de comunicação que a BYD está usando para expor, para fazer awareness mesmo, né? A gente tem muita coisa para fazer, assim, até pessoalmente, essa disposição, essa agressividade comercial que vem da China te estimula a fazer muita coisa ao mesmo tempo. Acho que a gente tem muito ponto para tocar ainda. A primeira história que a gente resolveu abraçar, ou a primeira batalha, é essa de posicionar a BYD não como uma montadora, mas como uma empresa de tecnologia, uma green tech, cuja missão é diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. E para isso, a gente não trabalha só a nossa vertical de carro. A BYD tem 4 grandes colunas, né? Mobilidade elétrica, e aí não é só carro, é de empilhadeira a caminhão e ônibus. Transporte ferroviário, VLT, serão os nossos trens da linha 17 aqui em São Paulo. Energia limpa, não só a captação com painéis solares, mas a captação, o gerenciamento e a distribuição, e uma empresa de tecnologia per se, produzindo chips, semicondutores e tudo mais. Isso tudo, todas essas frentes desembocam no carro. Então, essa história que a gente tem que contar de uma empresa que surgiu a partir de um sonho de um químico especializado em bateria, de certa forma, de devolver o céu azul para a China, que crescia. A BYD é uma empresa nova, é de 95, que crescia violentamente do ponto de vista econômico, mas tinha essa pecha de país, de nação despreocupada com o meio ambiente, com carvão. Com carvão. E o Mr. Wang vem com a proposta de mudar isso. E você vê o tempo que eu estou tomando para contar essa história. Não é uma história que se resolve em 30 segundos. Sim. Então, a gente conquistou muito o que conquistou até esse momento com PR, contando essa história, com entrevistas dos nossos executivos, atrelando uma entrega de ônibus elétrico a uma fazenda, uma planta de módulos fotovoltaicos, aos carros, a essas notícias que circulam do mercado sobre a abrangência da BYD internacionalmente. E a gente começou agora, numa campanha mais voltada para awareness, a ter uma presença mensal no Luciano Huck, né? No Domingão com o Huck. O Luciano foi alguém que entendeu esse storytelling, abraçou, build your dreams, construa seus sonhos, carro elétrico, diminuir a temperatura da Terra em 1 grau, mobilidade com tecnologia, fazia muito sentido, e a gente entendeu que ali a gente teria o espaço suficiente para contar essa história, entremeado por spots, por uma presença de mídia mais tradicional, vendendo nossos produtos. O Song, nosso híbrido, está com um bônus de 40 mil reais, e ainda na tentativa, ou no esforço de liderar essa narrativa, eu acho isso muito interessante. A nossa bateria Blade tem 8 anos de garantia. Isso é só garantia, não quer dizer que ela vai usar isso. É interessante contar essa história de que depois do carro ela tem outras vidas, né? Em outros veículos elétricos, mais para frente em módulo fotovoltaico, e ela pode ser reciclada porque ela é feita de lítio, basicamente lítio, ferro, fosfato e componentes que podem ser recicláveis. O que dá à bateria uma vida aí de pelo menos 50 anos. Então a gente oferta a bateria com 8 anos de garantia, independentemente de quilometragem. E recentemente, antes de lançar o Seal,
o nosso presidente no Brasil, Tyler Lee, que é uma figura genial. Ele tem 22 patentes no nome dele. A maioria com celular, chip e semicondutor. Ele falou, nós vamos anunciar 5 anos de revisão grátis para todos os elétricos. E aí a gente estava ali projetando o evento e discurso, 5 anos para todos os elétricos. Ele 5 anos. Não só para o Dolphin e para o Seal que a gente está lançando. Não, 5 anos para todos os elétricos. E a gente ficou conferindo com ele 5, 6 vezes. Você tem certeza? Ele falou, é essa a mensagem. E ninguém é maluco de rasgar dinheiro. A BYD está oferecendo 5 anos de revisão gratuita ou 100 mil quilômetros porque confia no produto, claro. né? Ela não está esperando um pós-venda lotado de problema. Pode oferecer. E foi engraçado do nosso ponto de vista a gente ficar conferindo com ele. Tá? Só para a gente repassar, porque está chegando o evento. Mas 5 anos. Todos elétricos. Então, é um pouco assim que a gente vem construindo essa história, Marcelo. Eu acho que, obviamente, que a gente tem que massificar essa mensagem e a gente vai estar trabalhando numa mensagem de branding bem impactante para proximamente, trabalhando regionalmente. Fortaleza é a capital que mais comercializa TAM, que é a nossa SUV de 7 lugares flagship. Nossa, tem alguma explicação, assim, por quê? Teve uma aderência, o Rodrigo... Tipo um boca a boca, assim? Eu acho que você tem uma classe AB ali que gosta de se locomover com uma SUV e adotou a eletrificação. Brasília é um concessionário nosso que comercializa demais. Então, a gente acha também que é nosso papel nesse país continental pesquisar, investigar os traços regionais e trabalhar nosso marketing assim. Então, a gente tem um trade muito forte, tocado pelo Henrique O'Rourke, que é uma fera num chão de concessionária. Se você for lá, ele mesmo vai te vender carro, porque o pitching dele é muito bom e a defesa que ele faz. E esse é outro ponto para a gente trabalhar. Nós acreditamos que a BYD tem capacidade de ter uma fanbase, como a Apple, como as marcas que nos cercam, como a Nvidia, que está embarcada nos nossos carros. Isso eu digo como jornalista, né? Alguém que foi treinado para fazer sempre perguntas desafiadoras e colocar em xeque. Sim. Nós estamos prontos para responder sobre autonomia de bateria, sobre incentivo fiscal, sobre o que quer que seja. Sim. Mas eu percebo como jornalista, como alguém de comunicação, que existe uma vontade que uma empresa com esse propósito avance, né? Que o Brasil precisa disso. Você vê ainda algum tipo de preconceito do brasileiro com produto chinês, assim? Porque teve no passado, né? Algumas marcas chinesas que chegaram no passado e o consumidor ficava um pouco desconfiado da qualidade, se a montadora ia ficar no Brasil ou sair, né? Como é que você vê isso hoje, assim? Eu acho que esse é um capítulo ultrapassado. A minha percepção é que as pessoas enxergam China, e principalmente as empresas que vêm de Shenzhen, como a BYD. Shenzhen era uma cidade com 30, 40 mil pessoas no começo dos anos 80, hoje é a quarta maior cidade da China, apelidada de Vale do Silício Chinês, né? Então, a BYD está lá, a Huawei está lá, a DJI de drones está lá. Enfim, você tem uma excitação de inovação tecnológica muito grande lá. Eu acho que o primeiro pensamento que vem hoje com tecnologia chinesa é bem diferente. Acho que graças a montadoras que vieram antes da gente e de um ponto de vista mais global, não focando só em carro, a TikTok, né? A Huawei. São empresas, né? Chinesas. Empresas chinesas que comprovaram essa tecnologia. E aí você vai ver o seu iPhone, seu Samsung, seu smartphone, os componentes são chineses, né? Então a montagem é lá. Eu acho que isso é ultrapassado. Na verdade, a minha percepção é de que a primeira reação quando se fala em tecnologia chinesa é muito positiva. Legal. E, bom, você falou um pouquinho que a comunicação foi muito baseada em PR até agora, né?
E agora com essa ativação junto com o Luciano Huck. Quem é o público que está comprando o teu carro? É um público, pelo preço do carro, imagino que é um público mais classe AB, né? O que você pode contar pra gente desse público? É um público mais velho, assim? Porque normalmente carros acima de 200, 300 mil reais são pessoas que acima de 40 anos que compram, né? Que a priori seriam pessoas talvez um pouco menos aderentes a uma mudança tecnológica, né? Então, o que você pode contar pra gente do público que está até agora, nesse um ano, aí, quem é o público que está, em termos demográficos, quem é o público que está aderindo aí ao carro elétrico? Por incrível que pareça, isso não é só discurso, é muito variado. E eu acho que os 2 últimos lançamentos que foram carros que venderam bastante, são muito responsáveis por isso. Eu acho que você, ali no TAM e no RAM, você tem esse early adopter, um cara que nos Estados Unidos andou num Tesla, né? E que já estudou sobre infraestrutura de recarga, colocou o wallbox em casa, já tinha tido um híbrido e foi por um elétrico. Acho que o Song teve um desempenho impressionante nos últimos meses. Traz é uma SUV muito bonita, assim. Então, traz essa referência de tecnologia chinesa, e a autonomia fala muito alto numa cidade como São Paulo. Aí nós estamos falando de AB masculino 35+. Só que o Dolphin, acho que muda muito isso por 149.800, porque na ponta do lápis você transcende um pouco o classe social. É um carro que a gente posicionou e todo mundo embarcou nisso como um carro divertido. Então, um carro que vem com karaokê, é um carro com um videogame, é um carro que tem rosa, que a tela gira. Então, muito por um trabalho de influencers e de pessoas que experimentaram. O Dolphin é um carro muito gostoso de dirigir e tem uma autonomia significativa. Pelo Inmetro é 291 quilômetros, mas na prática isso se transforma em muito mais. Então, o Dolphin abre uma porta de um público feminino e mais jovem. E o Seal, para quem curte carro, essa possibilidade de ter um carro de 500 cavalos por menos de 300 mil reais, né? O Seal tem uma história engraçada. A gente foi fazer test drive com jornalistas e o pessoal da TSO acompanha a gente, né? O torque é impressionante. Então, como é um carro elétrico, não tem aquela subida e a resposta é muito rápida. Muito RPM, tipo, ele entrega todo o torque no momento zero. Então é uma montanha russa. E o próprio profissional da TSO, que é um cara treinado para isso, ele toma um susto toda vez que o cara pisa. Ele vai com o pé no chão. Tem vários vídeos do Tesla fazendo isso, acelerando. É muito impactante. Então tá com uma fila boa aí para pegar um Seal. Tem entrega próxima, tá vindo mais Seal. Na semana que vem, eu não sei quando vai pro ar, eu vou voltar com isso. A gente tá para lançar um novo modelo de Dolphin também, o Dolphin Plus, que tem mais autonomia. É um carro que vai de 90 para 200 cavalos, com teto solar. E, enfim, a gente tem aí lançamentos para cobrir, de fato, um espectro grande de consumidores brasileiros. E me fala um pouquinho, você falou um pouco de influenciadores, né? Como que tem sido a estratégia de vocês? Como é que vocês veem o papel do... Na China tem o famoso KOLs, né? Tipo, então o chinês entende, na hora que você fala KOL, inclusive eu entrevistei outro dia um outro cara que não sabia o que era KOL, falou, o que é KOL? E pro chinês é o padrão, né? Que é Key Opinion Leader, que aqui a gente chama de influenciador, né? Como é que é a estratégia de vocês hoje de influenciadores? Vocês têm um grupo de influenciadores fixos com vocês? Vocês emprestarem um carro para alguém? Como é que é? É muito jornalista tradicional, o cara da 4 rodas só? Porque hoje em dia, esse cara da 4 rodas, ele, às vezes a opinião dele é menos impactante, o alcance dele é menor do que de um TikToker, né? Sim, sem dúvida. Não, é muito ampla. A gente não tem alguém fixo. A gente é muito... crente de que se você sentar no nosso carro, você vai considerar. Entendi. Tem que trazer o cara experimentar o produto. Com certeza. Hoje o nosso principal KOL é o Luciano Huck, né? Que está com o carro nosso. Qual carro que ele está usando? Ele está usando um TAM.
Tá. Mas ele andou no Dolphin, já andou no Song. O Felipe Fera é um cara que entende muito, como ele foi vendedor, e é emocionante você ver ele falando do discurso, porque ele de fato liga para você e fala: Pablo, é incrível, você tem ideia de que o carro tem 500 cavalos? Cara, vocês estão com um X na mão oferecendo um preço de um Y. Então ele é um cara interessante. A gente tem... a gente fez o Acelerados com o Rubinho, que foi muito legal com o Dolphin, e a gente tenta oferecer essa experimentação do carro não só para especialistas em automóveis, mas em lifestyle, esportistas, porque também não é só o carro, é a eletrificação, né? O aculturamento, a educação, o didatismo sobre a eletrificação, né? Então, na verdade, vamos dizer assim, vocês têm procurado influenciadores aí de algumas áreas de atuação diferente e colocado em contato com o produto para as pessoas poderem conhecer. Exato. Fazer esse touch and feel que você falou. A gente por uma posição que eu concordo e acho muito inteligente, que vem da nossa matriz, a gente não trabalha com embaixadores, né? Acho que do ponto de vista de marketing, você fica muito suscetível a variáveis que não tem a ver com o carro. Da pessoa em si, pessoa. você fala. Mas de espalhar essa mensagem e esse boca a boca acaba sendo muito, muito relevante para nós. A gente deixou o carro com um publicitário nesse fim de semana, e aí você passa o sábado e domingo recebendo a mensagem de: que carro é esse, mas qual é o preço, posso andar, posso entrar só um pouquinho, mas até lá, o fim de semana é assim, né? Então você tem essa exponencial de influenciam 5, 25 e por aí vai. Sim, famoso boca a boca. Boca a boca, legal. Bom, a gente está indo para o final aqui do nosso programa, né? A gente tem feito uma dinâmica onde o líder de marketing que vem aqui, ele deixa uma pergunta para o próximo que vai vir. E aí você vai escutar a pergunta que ficou para você, que foi feita pela pessoa que veio antes aqui no episódio anterior. E depois eu vou pedir para você fazer a mesma coisa, deixar uma pergunta aí pro próximo. Então, se a gente puder passar a pergunta aqui, por favor. Eu queria entender desse meu parceiro próximo que vai chegar aqui, como é que essa pessoa vê essa entrada dessas marcas novas, independente do país que sejam, como é que ela vê esses entrantes no mercado, e como é que esses entrantes podem ajudar o Brasil a se tornar um mercado de carros mais novos, de mais tecnológicos, fazer com que o consumidor possa ter um carro melhor no seu dia a dia, e obviamente sem afetar o business dos demais. Acho como é que a pessoa pode ver essas empresas como uma soma, ou será que se ela vê isso como uma soma ou uma competição? Então deixa essa pergunta de como é que essa pessoa vê a entrada de novos players no mercado brasileiro automotivo. Perfeita para você essa pergunta. Perfeita. Né? Um abraço. Conhece o Luiz? Não conheço o Oswaldo. Um abraço para o Luiz e obrigado pela pergunta. Eu acho que falar isso sem salto, sem arrogância, é nosso papel mudar a página dessa, eu não digo da indústria automotiva, mas do conceito de mobilidade. Eu acho que a eletrificação nos ajuda a pensar de novo e mais com outra pegada sobre mobilidade, sobre o deslocamento do ponto A para o ponto B. Eu não tenho como não pensar nos meus filhos que têm 14 anos e não queriam saber de carro, e vai ser Uber, vai ser bicicleta, vai ser transporte público, e eu fui para a BYD e comecei a falar para eles: meu carro vai ser BYD. Eu falei: boa sorte juntando dinheiro, porque eu não estou milionário para ficar com doação de carro para vocês, mas eu brinquei com eles. É comovente não ver a adesão deles à marca, mas ao pensamento, né? De como é que vai ser a eletrificação e tal. Então, eu acho que esses novos players, o nosso papel é rediscutir isso. Para que eu quero carro? Como eu quero carro? O que o carro vai trazer para a sociedade? Enfim,
em termos inclusive de acesso aos outros. Eu não estou falando de preço, estou falando de acesso, de tecnologia. Essa peça aqui hoje faz inclusive ligação, né? Então, o que vai ser o carro? Vai ser um escritório? Vou dar uma desviada comercial para dizer que nosso carro tem um feature muito bacana chamado V2L, Vehicle to Load, que transforma um carro num power bank. Então, o que vai ser esse carro, né? E acho também que nosso papel desses novos players, além de rediscutir, para mudar o país, é trazer pesquisa e desenvolvimento. É ser democrático e abrangente nesse sentido. Então, em vez de falar em competição, em market share, eu acho que a nossa transformação tem que passar por aí, né? Para não serem players de outros países, para trazerem essa tecnologia, inovação tecnológica ao Brasil. O Brasil tem uma tradição em pesquisa com etanol muito grande, que é nosso interesse como Bio de embarcar, desenvolver o híbrido flex. E acho que é papel desses nossos novos players, é um termo que a gente usa muito internamente, tropicalizar as operações, os processos, os sentimentos, para transformar também o Brasil, que é um país rodoviário, né? Apaixonado por carros, num cenário relevante como é de fato o Brasil no mercado automotivo para os novos tempos. Muito bom. E qual pergunta você gostaria de deixar para um próximo, pensando que é um próximo líder de marketing que vai estar aqui no microfone, que você está sentado hoje, da indústria automotiva também? Eu queria deixar uma pergunta relacionada à mobilidade como um todo, um pouco na esteira do que eu falei. O que vai ser um carro para um brasileiro daqui 10 anos? Que projeção que você faz, né? Acho que a gente pode olhar para trás e pensar 10, 20 anos atrás o que era um carro para o brasileiro, o que vai ser um carro para o brasileiro médio daqui 10 anos, que papel vai ter esse carro, o que nós vamos ver do ponto de vista de locomoção, sim, tecnologia. Tem até a ver com a automação do carro, né? Tipo, o veículo autônomo, né? Que permite mudar completamente o que é o conceito de um carro, né? Exatamente. Eu deixo essa pergunta para o meu colega. Muito bom. Queria te agradecer, Paulo, pelo teu tempo. Acho que foi muito legal entender aí um player novo no mercado, né? Um player que está trazendo uma tecnologia nova, que está desafiando o mercado. Acho que a competição é sempre muito boa. Ajuda todo mundo a melhorar e ajuda o consumidor brasileiro a ter um produto melhor, né? Parabéns aí pelo trabalho da BYD. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês todos que estão escutando aqui ou assistindo a gente no YouTube. Mandem feedbacks pra gente. A gente está na segunda temporada aqui do podcast do Clube CMO. Até o próximo episódio. Obrigado, um abraço para todo mundo.